Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, queridos filhos, por alguns instantes. Hoje, dia 22 de maio, é o dia de Santa Rita de Cássia, né? Então, hoje nós estamos celebrando a memória, porém aqui na nossa comunidade, nós transferimos o dia de Santa Rita para o próximo domingo, para que todos nós, né, possamos participar dessa bonita festa da nossa padroeira, até mesmo porque muitos trabalham nas firmas, etc. E no domingo todos estarão aqui na cidade. Então, por isso que nós vamos celebrar com mais festividade o dia da nossa padroeira no próximo domingo. Mas é hoje que é o dia de Santa Rita, dia 22 de maio. E por ser dia dela, nós somos convidados a olhar um pouco para a vida de Santa Rita, ver o que essa mulher tem para nos ensinar. Essa mulher que foi filha, que foi esposa, que foi freira, foi religiosa e encontrou santidade em todos esses estados de vida, né? Então, hoje nós somos chamados a isso, a olhar para a figura de Santa Rita de Cássia e perceber o que Deus tem para falar ao nosso coração a partir da nossa padroeira. A primeira coisa que nós precisamos saber quando nós pensamos em Santa Rita de Cássia é de que ela veio de uma família muito piedosa, de uma família extremamente católica. Seus pais, já de idade, não sabiam ler e nem escrever, porém eles educaram Rita, na verdade o nome de Rita era Marguerita, né? Só que de uma forma carinhosa se chamava ela de Rita, né? Então educou Marguerita de uma forma muito religiosa, muito piedosa. Mesmo não sabendo ler, eles não podiam ler a Sagrada Escritura, mas eles contavam para Rita as histórias de Jesus, as histórias dos santos. Olha que bonito isso. Mesmo eles não sabendo ler, eles contavam as histórias, eles educaram religiosamente Rita, e colocou Deus dentro daquela alma. Por quê? Porque eles sabiam que ninguém poderia tirar esse bem precioso que eles estavam dando para a sua filha, que era o próprio Senhor. A preocupação dos pais de Rita era justamente para que Rita crescesse religiosamente, que fosse uma grande mulher de Deus, E certamente eles receberam isso dos seus pais e foram passando, né? Olhando para este momento da vida de Santa Rita, nós percebemos que, com que os nossos pais hoje estão preocupados? Será que os nossos pais hoje estão preocupados em transmitir Deus, passar Deus para os seus filhos? Os pais de Rita, mesmo na dificuldade do analfabetismo, eles não deixaram de educar religiosamente a sua filha, os seus filhos. E nós?
Quantos pais encontram barreiras, muros, dificuldades aí para não educarem os seus filhos religiosamente? Encontram muitas desculpas para não educar religiosamente os seus filhos. Alguns não fazem esse trabalho e não deixam a igreja fazer o trabalho dela, mas querem resultados da parte da igreja. Nós temos, por exemplo, aqui também em Santa Rita, no nosso povoado acontece isso, todos os que fazem catequese têm que participar das missas dominicais obrigatoriamente e têm que assinar a caderneta, carimbar a caderneta. E lá em Buriti, uma mãe veio reclamar e muito nervosa, porque não admitia quem era o padre para poder obrigar a filha dela a participar da missa de domingo. Mas se você não quer que a sua filha participe da missa dominical, para que ela está fazendo catequese mesmo? Para que está fazendo primeira Eucaristia mesmo? Para que um dia vai fazer crisma mesmo, se não é para ir à missa? Uma pessoa que está se preparando para fazer primeira comunhão é para quê? É para comungar, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. E para quê? Que a mãe, já que a mãe não quer que a filha participe da missa dominical, para que colocou a filha na catequese? Conseguem perceber? Os pais não fazem um trabalho de educar religiosamente os seus filhos e não querem que a igreja também faça o seu trabalho. Quer que a igreja saia entregando sacramentos para as crianças e para os adolescentes de qualquer jeito. Isso não vai acontecer. Mesmo a gente fazendo todo o esforço possível para que as crianças permaneçam na igreja, para que os jovens permaneçam na igreja, muitos acabam que saem da igreja. Imagina se a gente entregasse os sacramentos de qualquer jeito. Se a gente entregasse primeiro a Eucaristia, crisma de qualquer jeito. Muitos pais não conseguem entender isso. Por quê? Porque não entenderam ainda o que é catolicismo. Não entenderam ainda o que Deus quer. Não entenderam ainda o que é igreja. Não entenderam ainda o que é igreja. E por isso querem que os filhos recebam de qualquer jeito. E rápido. Não é assim. Os pais precisam falar de Deus. E olha, acreditem, meus filhos, muitas famílias, a última coisa que se fala é sobre Deus nas suas casas. As famílias não têm costume de rezar antes de comer. Não têm costume de fazer um sinal da cruz antes de fazer as refeições. Não têm o costume de rezar antes de dormir. E essas coisas não são a igreja que deve ensinar, são os pais. Mas os pais não fazem. Como é que os filhos vão fazer? E aí o que os filhos aprendem? Se não aprendem a rezar, o que os filhos aprendem? Aprendem a beber, aprendem a fumar, aprendem a xingar, aprendem a brigar na escola. Quem é professor aqui, levanta a mão. Quem dá aula aqui? Vocês sabem do que o padre está dizendo. As crianças, ou é tudo anjo lá na escola de vocês? Porque lá em Buriti não é bem assim. É um pior que o outro. Aí às vezes a diretora chama o padre para jogar uma água benta nas crianças, para ver que não, as crianças não estão precisando de exorcismo, não, estão precisando de uma surra. Está precisando de uma boa ciposada. Mas é porque os pais não se preocupam com isso. Não se preocupam com a religiosidade dos seus filhos. Mas os pais não fazem a obrigação. E aí as crianças só vêm de casa com essas coisas ruins. Com xingamento. Aí a gente coloca a culpa na escola, né? A criança chega xingando em casa. Mas o que está aprendendo na escola? Não. Será que é na escola mesmo, pai? Que seus filhos estão aprendendo a xingar, falar palavrão, brigar? Nem sempre. Quanto pai que tem boca porca nós temos aí? Que xinga a mãe, que xinga a esposa, que grita com a esposa. Os filhos vão vendo todas essas coisas. Então Rita, ela tinha um exemplo aí dentro de casa, os seus pais. E por isso ela se tornou uma criança piedosa. Uma criança piedosa.
Vocês acham que Rita gostava de ficar correndo com essas crianças que estão lá fora correndo, não estão nem aí para a missa, porque não tem pai, não tem mãe? Nada. Elas ficavam dentro da igreja. Rita ficava dentro da igreja rezando. Ela gostava de rezar. Por quê? Porque aprendeu com o pai e com a mãe a rezar, a ter gosto de igreja, a ter gosto de ir para a igreja. É bonito ver as crianças sentadas dentro da igreja escutando a palavra de Deus. Como vão aprender a ir à igreja se só ficam lá fora correndo e gritando, parece que estão possuídas? Não vão aprender. Não vão aprender. Mas isso vem de casa, vem da família, vem de casa, vem dos pais. Precisa se educar, precisa se apresentar à religiosidade, precisa falar de Deus. Na sua casa, você fala de Deus para os seus filhos? Se você não fala de Deus, meus irmãos, outros vão falar sobre outras coisas ruins lá fora. E aí vai chegar uma hora que já vai ser tarde demais. Porque já apresentaram as drogas, já apresentaram a prostituição, já apresentaram muita coisa ruim. Mas é porque você não apresentou Deus antes para os seus filhos. Precisa se falar de Deus. E Rita cresceu nesse ambiente de pais extremamente religiosos, de pais que falavam de Deus, de pais que se preocupavam, se preocupavam com a educação religiosa dos seus filhos. Quando nós olhamos para Rita, há algumas virtudes que sobressaem nessa mulher, que nós somos chamados a imitar essas virtudes de Santa Rita. A primeira virtude, talvez a virtude mais importante, mais visível em Santa Rita, era a obediência. Santa Rita era uma mulher obediente. Obediente a Deus, obediente a seus pais, obediente a seu marido, obediente às outras religiosas. Depois que ela entra no convento, ela era extremamente obediente. Mas acha que isso era fácil? Não. Ser obediente não é fácil. Primeiro, obediência. O que é obediência? Obediência é eu desfazer, eu desconsiderar a minha vontade humana por causa da vontade do outro. É eu descartar a minha vontade, aquilo que eu quero, por causa do querer do outro. E a gente vive hoje num mundo desobediente. Desobediente. Onde as pessoas não querem obedecer. Elas até escutam, mas elas não querem obedecer. Elas não querem obedecer. Vocês ficaram sabendo do caso do menino em São Paulo que matou o pai, a mãe e a irmã? Por que matou? Vocês sabem? Vocês viram toda a reportagem? Porque a mãe, que não é mãe adotiva, deixou ele de castigo tirando o celular dele. É loucura ou não é? Deixou a criança de castigo, tirou o celular, o que ele foi fazer? Matou o pai adotivo, a mãe adotiva e a irmã. Ficou 2 dias com os corpos mortos em casa. Inclusive hoje apareceu um vídeo dele indo na padaria, não sei se vocês viram, indo na padaria 1 dia depois comprar pão, voltar para casa, como se nada tivesse acontecido, até que ele ligou para a polícia, disse que tinha matado todo mundo. O mundo hoje está desobediente. As pessoas não querem obedecer. Os filhos não querem obedecer mais os seus pais, não querem escutar mais os seus pais. O esposo não quer obedecer mais a esposa não quer obedecer mais o esposo, e assim vai. O mundo de desobediência. E o que desobediência traz? Desobediência só traz desgraça. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Foi o quê? Que fruto que eles comeram? Quem disse? Foi maçã? Aonde na Bíblia está falando que foi maçã? Se ele mostrar que ela está maçã, nisso e faz um pix de R$500 para vocês. Vocês acham a palavra lá maçã, Foi o fruto da árvore. Mas qual foi o pecado de Adão e Eva? Desobediência.
desobedeceu a Deus e trouxe desgraça para ela, e ela não se contentou. O marido é burro demais, vai escutar a esposa, né? Que tá vendo? O marido nem sempre tem que escutar a mulher, não, viu? Deus dá uma de João sem braço. Se Adão tivesse dado uma de João sem braço, não, tô com fome não, e não sei o que, teria, né, se escapar dessa, mas foi dar ouvido para a mulher, né? Comeu também do fruto, dançou todo mundo. E dançou não só eles, a gente também dançou. Vocês mulheres, vocês sabem por que vocês parem com essa dor horrível? Bota menino no mundo faltando morrer? Por causa de Eva. Quando vocês chegarem lá no céu, se Eva estiver lá, vocês podem descer o cacete nela. Porque vocês parem com essa dor horrível por causa dela. Foi castigo de Deus. O que Deus vira para Eva depois dela comer o fruto proibido e diz: eu multiplicarei as dores do seu parto. Ia doer, mas não ia doer mortalmente igual dói. Eu nunca pari, também nunca vou. Mas o que vocês contam, que o trem destruxa vocês, que dói igual um trem desesperador, né? Isso foi fruto do pecado, da desobediência. Você consegue perceber que a desobediência só trouxe desgraça para nós? E é hoje também a mesma coisa. A desobediência só traz desgraça. Filho que desobedece os pais, desobedece a mãe, só traz desgraça. Eu já contei isso para vocês, mas vale a pena lembrar. Uma vez, quando eu era padre em Formosa, nos meus primeiros meses de padre, eu fui convidado a ir fazer uma exéquia de uma mulher que tinha matado o seu filho. E assim que eu cheguei na casa, ela já olhou para mim e gritou: padre, eu falei para ele. Padre, eu falei para ele. Eu falei: meu Deus, falou o quê? Né? E aí eu cheguei perto dela, abracei ela, ela chorou e ela falava isso: padre, eu falei para ele. E aí depois foram me contar. Numa noite antes dele desaparecer, ele estava saindo e falou para a mãe: mãe, eu estou saindo. E ela disse: filho, não vai não. Fica, não mãe, eu só vou ali e volto. Não vai hoje, não, deixa para ir amanhã. Mãe, bobeira, rapidinho, vou e volto agora. 3 dias depois encontraram o corpo dele no terreno baldio. Desobedeceu. Talvez se tivesse obedecido, estava vivo até hoje, talvez. Mas desobedeceu. A desobediência só traz desgraça, nunca traz graça. Menina que desobedece os pais por causa de namorado, você vai trazer desgraça para você, menina. Desobediência só traz desgraça. E Santa Rita, ela sabia muito bem disso. Ela entendia muito bem o que era a obediência e ela decidiu trilhar o caminho de santidade pela obediência. Ela não queria se casar, mas ela queria ser religiosa, ela queria ser freira, mas olhando para a idade dos seus pais, muito avançada, e se ela saísse de casa, alguém teria que cuidar dos seus pais, e os pais dela queriam que ela casasse. O que ela decide fazer? Fazer a vontade dos pais. E ela acaba que casa com um homem que em primeiro momento, muito romântico, muito, né, galentoso, não sei se existe essa palavra, um homem muito galã, e casou-se. Ela não queria, mas ela casou, foi obediente aos pais. Mas ela não sabe, aquele príncipe que ela pensou que tinha casado, após o casamento se tornou um monstro, um homem beberrão, um homem agressivo, que batia nela, que passava vergonha nela no meio das pessoas, um homem que ela não conhecia, que ela só veio conhecer depois que se casou. E às vezes é assim na vida matrimonial. Quantos homens, para poder conquistar as mulheres, galanteiam e faz tudo aquilo, e aí depois que conquista, mostra de fato quem são. E muitas mulheres sofrem por isso. Sofrem nos seus casamentos. Eu conheço o caso de uma mulher, eu não sei se esse homem, se esse senhorzinho já faleceu, mas a mulher dele faleceu há muito tempo. E uma mulher muito religiosa. E aí depois, ela me contava que o marido dela judiou dela demais, batia nela, seus filhos viam tudo isso,
e ele traía ela, e ele saía de casa e não funcionava o negócio lá com as putas dele para lá, com as prostitutas dele para lá. O que ele chegava? Batia na esposa de raiva, porque não tinha dado conta do recado lá fora. Os filhos foram vendo isso desde pequenos, até um dia que os filhos cresceram e começaram a entrar na frente e disseram: a partir de hoje você não bate mais a minha mãe. Mas não foi esse homem que essa senhora havia casado. Ele se mostrou quem era depois. Ela teve uma vida extremamente difícil. E aí depois veio a falecer, ela sempre cuidou dele. Depois veio a falecer, né? Ela veio a falecer. E aí o que o padre escutava? Meu Deus, o que eu vou fazer sem minha mulher? Eu estou arrependido, padre, pelo que eu fiz. Filho, você já fez. Agora você só vai pagar pelo que você fez um dia. Não adianta estar arrependido agora. Depois de velho, já sabe que está quase morrendo. Tanta maldade que você fez com ela, tem que pedir muito perdão a Deus. Mas o Senhor vai pagar pelos seus pecados. Vai pagar. Santa Rita aguentou todas essas coisas, rezando, e eu acredito que da mesma forma que essa senhorinha, rezando pela conversão do seu marido. Mas todos os pecados têm sua consequência. Tem a sua consequência. Além de Santa Rita ser um exemplo, um modelo de obediência para nós, é um modelo de intercessão, de uma mulher que reza, de uma esposa que reza, que rezava pela conversão do seu marido. Ela nunca desistiu de rezar pelo seu marido, mesmo seu marido sendo um cão, mas ela nunca deixou de rezar pedindo a Deus a sua conversão, até que um dia Deus tocou o coração do seu marido e ele de fato se converteu. Ele de fato virou um homem de verdade, virou um homem que cuidou da sua esposa, que cuidou dos seus filhos, que cuidou da sua casa. Mas olha o que o padre agora há pouco disse: todo pecado tem sua consequência. Ele mudou de vida, mas os pecados que ele havia cometido antes trariam consequências graves para ele depois. Algum tempo depois da sua conversão, ele foi assassinado. Indo à cidade, fizeram uma emboscada para ele e ele foi assassinado. Rixas passadas, de pecados passados. Graças a Deus que mudou a tempo, se converteu a tempo, graças à oração, às orações da sua esposa. Santa Rita não só rezou muito pela conversão do seu marido, mas também rezou muito pela conversão dos seus filhos. Os seus filhos muito pequenos, gêmeos. O que os tios fizeram? Os tios chegaram e falaram para os sobrinhos que eles agora eram responsáveis de vingar a morte do pai. Eles iam ser preparados para poder chegar lá e matar aqueles que haviam matado o seu pai. Ia começar uma guerra sem fim. Já havia uma guerra entre essas duas famílias, mas como foi o pai deles, então era obrigação deles irem lá e matar esses homens. Santa Rita, muito preocupada, muito chateada com isso, começou a colocar os joelhos no chão, pedindo para que Deus pudesse intervir, pedindo para que Deus arrancasse todo tipo de espírito de vingança do coração dos seus filhos. Santa Rita rezou muito pela conversão do seu marido, e agora era hora de rezar pela conversão dos filhos, que estava sendo implantado em seus corações o espírito da vingança. E ela rezou, e ela pedia: Senhor, faça alguma coisa, faça o que o Senhor quiser, mas não deixe os meus filhos irem para o inferno. Sabendo que se seus filhos matassem homens, eles iriam para o inferno, eles iriam pagar. E ela não queria isso, ela estava preocupada com a alma dos seus filhos. Ela não estava preocupada somente com a vida agora dos filhos, mas ela estava preocupada com a vida depois. E ela rezou. Os filhos então pegam uma febre, era como se fosse uma espécie de pandemia na época, né? Acho que febre espanhola, alguma coisa assim, caem doentes. Mas antes de falecerem, os dois com a mesma doença, eles pedem perdão a Deus por ter pensado em matar outras pessoas. E Santa Rita agradece a Deus por isso. Os seus filhos vieram a morrer,
mas morreram em santidade, não morreram em pecado. Às vezes a gente entende errado, né? Santa Rita pediu para Deus tirar a vida dos filhos. Não, Santa Rita pediu para que Deus não deixasse os seus filhos irem para o inferno. Santa Rita pediu para que Deus pudesse fazer alguma coisa, o que Ele quisesse fazer, mas que não deixasse os seus filhos matarem homens. A preocupação de Santa Rita era a salvação dos seus filhos. E qual é a sua preocupação, pai e mãe, com os seus filhos? Deles terem um bom emprego, deles fazerem uma boa faculdade, ou deles serem salvos um dia, deles irem para o céu um dia, deles serem santos um dia? Isso me recorda a história de uma santa muito famosa, Santa Teresinha do Menino Jesus, conhecida por nós. Os seus pais, muito religiosos, a santidade dos pais de Santa Teresinha era tão grande, que todas as filhas entraram no convento. Vocês teriam uma ideia. Todas. E Santa Teresinha se tornou santa e doutora da igreja. Os pais dela, Santa Zélia e São Martim, Senhor Martin, também se tornaram santos. Foi uma família santa, porque uma família santa pais santos só podem gerar filhos santos. Pais santos só podem gerar filhos santos. Santa Rita era santa, e por isso seus filhos não poderiam ser outra coisa, a não serem santos também. Mas para isso ela teve que rezar muito. Ela rezou, intercedeu, mas ela viu seu marido convertido e viu seus filhos também convertidos. E você, mãe, e você, esposa, você, pai, tem rezado pelos seus filhos? Mas rezado muito, não é rezado pouco, não. E quando o padre fala de rezar, não é só rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou rezar o terço, ou só vir na novena de Santa Rita. Além de rezar, tem que fazer sacrifícios. Isso é até um pedido de Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos: rezai o terço todos os dias, mas também fazei sacrifícios pelos pecadores. Só rezar não adianta, não. Você tem que fazer um sacrifício, tem que fazer um jejum, tem que fazer uma abstinência. Nós estamos muito acostumados em só rezar e querendo que Deus nos escute. E talvez seja por isso que Deus não nos escuta, porque a gente só reza, a gente não faz um sacrifício. Quando foi a última vez que você fez um jejum? Talvez você nem se lembra quando você fez um jejum. Não guardou um jejum na quarta-feira de cinzas, nem na sexta-feira da paixão. Não guardou a abstinência de carne nenhum desses 2 dias. Quando foi a última vez que você fez sacrifícios? Só rezar não adianta. Nós precisamos fazer sacrifícios. Aí sim, nós iremos alcançar aquilo que Deus está no coração de Deus para nós. Mas é preciso rezar e fazer sacrifícios. Santa Rita, além de ser uma mulher obediente, ela era uma mulher de intercessão, ela era uma mulher de oração. Ela não perdeu seu marido nem seus filhos para o inferno, mas para isso ela teve que rezar e se sacrificar muito. E por fim, Santa Rita foi uma mulher de perdão, uma mulher que exercitou o perdão durante toda a sua vida. Ela perdoou o seu marido por todas as atrocidades que ele fez em relação a ela, em relação ao seu casamento. Perdoou os seus filhos por falarem coisas para ela que ela não queria escutar, de que iria matar aqueles homens que mataram os pais, o pai deles. Ela perdoou os tios, perdoou o sogro por colocar no coração dos seus filhos o espírito da vingança, a maldição da vingança. Santa Rita perdoou todas essas pessoas. Ela morreu em paz. Ela não levou nenhum peso com ela em seus ombros, porque ela perdoou. Conseguem perceber que todos nós precisamos perdoar também? Todos nós temos alguém para perdoar. Alguém que talvez machuca, talvez não fez uma atrocidade, mas talvez a gente guarda alguma faísca aqui no coração que está incomodando, que talvez você precisa perdoar. E Santa Rita nos ensina isso. Não vale a pena guardar rancor, ressentimento das pessoas,
Porque quando eu morrer, sou eu que vou responder. E não adianta eu chegar lá diante de Jesus e falar assim: ah, Jesus, mas ele fez isso, isso e isso comigo. Mas quem está trazendo o ressentimento, a mágoa, é você, não é a outra pessoa. A outra pessoa está tocando a vida dela, nem está lembrando que você existe. E a gente está martelando ela na nossa cabeça. Trazendo ela na nossa cabeça e pior, no nosso coração. Enquanto a pessoa está tocando a vida dela. Perdoe. Se há alguém que você precisa perdoar, olhe para Santa Rita e peça essa graça, porque Santa Rita perdoou muita gente. As pessoas passavam, porque teve uma época de Santa Rita, depois que os filhos dela faleceu, ela ficou louca. Ela andava na rua, igual tipo mendiga, e as pessoas passavam, cuspiam nela, xingavam ela de louca, de mendiga, de varrida. E ela perdoou todas essas pessoas. Rezava por todas essas pessoas. Quem que você precisa perdoar? Será que há alguém que você precisa perdoar? Meus filhos, Santa Rita então nos ensina isso. Nos ensina todas essas virtudes, né? Olhando para a sua educação religiosa quando pequena, seus pais muito piedosos, muito religiosos, passou isso para ela. O que você, pai e mãe, tem passado para os seus filhos? O que você passou para os seus filhos? Você passou Deus, você passou virtudes ou pelo contrário? Seu filho fuma hoje porque você, pai, fumava? Seu filho bebe hoje porque você, pai e mãe, bebia? O que você passou para os seus filhos? Santa Rita é modelo de obediência a Deus, obediência aos pais, obediência às religiosas, como o padre já disse. E dentro dessa obediência, nós temos um fato bonito, porque Santa Rita, depois que ela entra para o convento, se torna freira, ela era obediente, até as que não eram para ela ser obediente, ela era. E aí uma certa vez a superiora pediu ela para poder molhar durante um ano uma videira seca, só estava um talo lá, estava morta a videira há muito tempo, mas ela disse: olha, eu quero só para testar a paciência de Santa Rita. E ela então vai lá e fala: olha, eu quero que você molha aquela videira ali que está seca. Santa Rita não contestou, não falou nada. Todo dia a pobre da irmã Rita ia lá e molhava aquela videira durante um ano. Após um ano, para a surpresa de todos, começou-se a brotar uma nova videira naquele talo seco. E, para graça maior, esta videira se encontra viva até hoje no mosteiro das Agostinianas. Até hoje. É possível ver as videiras, a árvore, né? A videira que Santa Rita molhou todos os dias. A obediência de Santa Rita gerou este milagre e tantos outros milagres. Por isso que nós precisamos obedecer, porque desobediência só traz desgraça. E o padre termina explicando o porquê desta ferida que Santa Rita tinha na sua testa, né? Ela já não tinha sofrido pouco na vida, né? Os santos são assim. Ela queria sofrer mais, porque ela entendia que o sofrimento a aproximava de Deus. E então um dia lá no convento, ela diante de Jesus crucificado, ela pedia: Senhor, eu queria sentir pelo menos um pouquinho da sua dor na cruz. E ela começou a rezar, pedindo esta graça a Jesus. E aí então, em um momento da sua oração, um espinho saiu da coroa de Cristo e cravou na testa de Santa Rita. E ficou na testa essa ferida para o restante da vida dela. Só que se vocês acham que era pouco isso, além de ficar sangrando, porque sangrava sem parar, fedia carne podre, fedia carniça, essa ferida que ela tinha na testa. E ela teve que ficar isolada das irmãs, ela não saía do quarto, que eles chamam de clausura, não saía da clausura, justamente por causa que fedia. As irmãs não aguentavam a caatinga que exalava da ferida de Santa Rita. Santa Rita, quando ela morre, no dia 22 de maio, essa ferida, ela desaparece, fica só a marca dela na testa e exala-se um perfume de rosas, inclusive a
até hoje consegue se sentir que o corpo dela está incorrupto, né, em uma urna, consegue se sentir um cheiro leve de rosas exalando do corpo de Santa Rita. Santa Rita, além de carregar a dor da ferida porque doía, a dor de sangrar, mas também teve que carregar a dor da humilhação, da vergonha, porque fedia, as pessoas não podiam se aproximar dela. Mas ela pediu para poder sentir um pouco da dor que Jesus sentiu na cruz, e Deus deu. E isso é um grau de santidade, e ela foi recompensada por isso depois. Hoje está diante de Deus, intercedendo por cada um de nós. Olha quanta coisa Santa Rita tem para nos ensinar. Nos ensinar enquanto filhos, ensinar as esposas, os esposos, ensinar a todos nós, e de modo especial, a ensinar a nossa comunidade, a como ser pessoas obedientes, a como ser pessoas de Deus, pessoas que rezem, mas principalmente a serem pessoas que perdoam. Nós precisamos perdoar. Nós não podemos carregar ressentimento, mágoas em nosso coração. Que o próprio Deus convença o nosso coração das verdades do seu coração. Fiquemos de pé.